Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. O título da lição de quarta-feira, Retrato de Jesus. Irmãos, Jesus realmente é o único por excelência que pode manifestar de forma distinta cada atribuição do amor, com sua bondade, com sua mansidão, com sua ausência de interesse próprio, com a maneira como ele realmente se alegrou com a alegria do outro. Quando Jesus curava e via as pessoas felizes, ele se alegrava por aquele que ele fazia e ele via no outro também a mesma satisfação. Jesus, ele de fato creu até o fim. Jesus não teve um momento que ele se chegou a descrer. Lembre-se que eu estou falando em Jesus da forma humana, não da forma divina. E como humano, Jesus tinha toda a propensão para falhar. Ele poderia ter falhado, mas ele escolheu permanecer firme em Cristo. Firme em Deus. E essa firmeza lhe garantiu não só o melhor de tudo, né, que é a vitória, mas o avançar em seu ministério momento a momento. O autor colocou aqui, sabiamente, textos que eu achei fantásticos. Em João capítulo 13 e o verso 1, é descrito sobre o amor de Deus que foi manifesto em Cristo e a maneira como ele correspondeu. No verso 34, deixa eu ler aqui o verso 1 da carta de João, do Evangelho de João, perdão. João capítulo 13 e o verso 1 diz assim, ó. Deixa eu só confirmar aqui. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Há um texto de Ellen White no livro O Desejado de Todas as Nações que chega a dizer assim: Jesus amou Judas até o fim. Como assim até o fim? Não teve nenhum momento que ele deixou de amá-lo. E ele chega a falar para ele, né, na mesa, melhor seria que aquela pessoa não tivesse nascido, o que há de me trair. Ele deu as advertências e orientações, isso com muito amor, mas lamentavelmente Judas não quis. Quando ele chega até Jesus, dá o beijo, ele chega para ele e fala: amigo, que vieste? Chamando sempre de amigo. Irmãos, olha, demonstrar amor em meio à adversidade não é fácil. Demonstrar amor de situação totalmente contrária é algo realmente que só uma pessoa que é nascida de Cristo, nascida de Deus, pode fazer isso. E João fala isso mais adiante em suas cartas, ali no capítulo 3, 16, 4, 7 a 12. Mas o texto de João, capítulo 13, verso 34, fala assim, olha: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Como assim um novo mandamento? Já que na carta ele fala assim, não lhes dou mandamento novo, mas mandamento antigo. Qual é o mandamento novo? Qual é o mandamento antigo? Jesus falava do mandamento novo naquilo que ele era externalizado pessoalmente. Eu dou um mandamento novo a vocês daquilo que eu demonstrei. Jesus não fazia exceção de pessoas. O amor dele era generalizado. Ele era de forma nivelada. Então, ele amou, e nesse sentido, quando ele fala um novo mandamento, quer dizer, não é só amar o próximo como a ti mesmo, como estava lá no Antigo Testamento, mas era um amor prático, um amor totalmente diferenciado daquilo que Cristo demonstrou em sua própria pessoa. E ainda chega a dizer no verso 35, né? Assim saberão que sois meus discípulos, se amares uns aos outros. E esse é o ponto crucial. Jesus nos amou, irmãos, de maneira tremenda. Ele chega a descrever: olha, Pai, assim como o Senhor me amou, que eu também amei os meus discípulos. Então, se Jesus fala que o amor dele para conosco é o mesmo amor Pai para com ele, e esse é o amor que ele quer que nós tenhamos com o próximo, ele quer que façamos parte do amor que a divindade tem entre si. Isso é algo, irmãos, maravilhoso. E eu só me encho de esperança porque foi Jesus que falou. Se não fosse Cristo que teria dito, eu poderia dizer: rapaz, essa pessoa está pedindo algo impossível. Mas Jesus jamais pediria algo que a gente não pudesse fazer. Ele não ia simplesmente jogar um desafio sem que eu pudesse cumprir. Todas as coisas que Deus faz comigo, Ele sabe onde eu posso suportar. Então, se Ele disse isso, é porque em Cristo, no Espírito Santo, eu tenho, por sua graça, a condição de exercer esse amor. É isso que Ele fala aqui no Evangelho de João, no capítulo 15, e o verso 9. Deixa eu ler para vocês aqui, olha. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. No meu amor. Capítulo 15 de João, verso 9, é isso que Jesus fala. Mais à frente, irmãos, Paulo fala para Timóteo algo, sabe, maravilhoso. Olha, assim como vocês conheceram o amor de Cristo, o amor de Deus, que vocês também façam o mesmo amor meu para com vocês.
Isso também é algo que eu fiquei, poxa vida. Mas me chama a atenção porque se Paulo executou esse amor, eu e você podemos executar também. Não foi só Deus o Pai para com o Filho, e não foi só Cristo o Filho para conosco, mas o próprio Paulo usa isso como exemplo. Olha, na sua primeira carta, capítulo 1, e o verso 14, eu vou ver aqui qual desses textos, que eu agora eu não separei ele. Capítulo 1 da primeira carta de Paulo a Timóteo, e o verso 14 aqui diz assim, ó. O Senhor fez sua graça transbordar e me encheu da fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Ora, se Cristo Jesus encheu ele com esse amor, logo ele tinha um amor para com o outro. Agora, olha só o outro verso aqui. Segunda carta de Timóteo, Paulo a Timóteo, capítulo 1, e eu vou ler o verso 13. Apegue-se com fé e amor em Cristo Jesus, ao modelo do ensino verdadeiro que aprendeu de mim. É aqui que ele fala sobre isso. Então, para mim, isso é recompensador. No capítulo 1 da sua segunda carta, o verso 13, é que Paulo nos dá a satisfação de demonstrar que esse amor que Jesus pediu, ele é verdadeiro. Ele é possível através do que ele fez por nós. E aqui no final da lição, o autor fala da bondade de Deus, da paciência de Deus. O autor fala da alegria de Deus e o que ele suportou tudo por nós. Irmãos, olha, eu sei que não é fácil suportar muitas coisas por amor ao próximo, uma vez que o próximo não ajuda, né? Alguém chegou uma certa vez brincando e falou assim, Deus disse, Jesus falou que amasse o próximo, mas tem próximo que não ajuda a gente a amá-lo. De fato, isso tem razão, mas isso não isenta de eu cumprir. Tem pessoas que são realmente difíceis de amar, mas se Jesus amou aquele homem rico e amou até o fim, e sabendo o fim dele, eu e você devemos amar da mesma forma. E sabe por quê? Jesus nos ama, irmãos, não como nós somos, mas como nós poderemos ser. Devemos amar os outros com a mesma percepção, sempre crer no melhor e acreditar que aquela pessoa terá a oportunidade e a chance de ser diferente. Amemos, porque Cristo Jesus é o modelo ideal do retrato. Não é à toa que a imagem da lição está bem especificado na lição de quarta-feira. Se Cristo amou e ajudou a todos, devemos também estar com a nossa mente voltado para esse amor. Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado porque o Senhor amou a Cristo, Cristo amou a nós e o Senhor nos deu a bênção de amar de igual forma. O amor, Senhor, lança fora o medo. Então pedimos ao Senhor, ajuda-nos a te amar de acordo com a tua santa e boa vontade. Usa-nos, ó Pai, para esta causa, te pedimos por Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.